Olá, irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre você, sobre o seu lar. Que tenhamos todos um excelente domingo na presença do nosso Deus. E nós vamos começar mais esse domingo com a nossa abertura da escola dominical, né? Falando da palavra do Senhor. E eu quero, mais uma vez, mostrar aos irmãos, os nossos professores da escola dominical, para que vocês possam acessar as aulas deles, assistir às aulas de cada um, segundo a faixa etária. Temos classe para os adultos, classe para os jovens, juvenis, crianças, e são todos professores da nossa igreja que fazem esse trabalho com muita dedicação e carinho, para que você possa acessar e assistir, né, o trabalho da nossa igreja, para que você seja instruído na palavra de Deus, seja alimentado no seu coração pela presença do Senhor sobre a sua vida. Amém? Então, que nós possamos assistir às aulas. Irmãos, hoje eu queria falar conosco, com os irmãos, sobre o tema Bendita Hora de Oração. Falar sobre a oração quando nós nos achegamos a Deus. Todos nós temos motivos mais do que suficientes para nos achegarmos a Deus em oração. E é mais ou menos nessa linha de raciocínio que nós vamos meditar nesta semana. E para isso, nós vamos usar como base o texto que está lá em Salmos, capítulo 55, dos versículos 1 ao 8. Salmos 55, dos versos 1 ao 8, que nos diz o seguinte: Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse: ó, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. O salmista, nesse momento, ele está conversando com Deus para que Deus possa ouvir a sua oração, ouvir o seu clamor, porque as opressões, os inimigos, todos que o rodeiam, faz com que ele sinta-se entristecido, para que ele sinta-se perseguido, e com isso ele clama, ele abre a voz a Deus para falar com o Senhor, não é? Então, razões para nós conversarmos com Deus, todos nós temos razões de sobra para conversar, porque nós temos lutas constantes, temos lutas diárias que oprimem o nosso coração, oprimem a nossa alma, e nós precisamos falar com Deus. Aí eu quero perguntar a você o seguinte: você se recorda quantas vezes você teve resposta de Deus da sua oração? Quantas vezes você clamou ao Senhor ou conversou com o Senhor e o Senhor pontualmente respondeu a sua oração? É uma boa pergunta, não é, irmãos? Razões para nós falarmos com Deus, elas são as mais variadas possíveis. E quando nós conversamos com Deus, nós criamos uma intimidade com o Senhor. E nós buscamos o Senhor porque nós podemos contar com Deus para toda e qualquer situação. Ele é um socorro bem presente na tribulação, diz a palavra de Deus. E quando nós nos chegamos em oração para falar com Ele, nós abrimos o nosso coração e conversamos com Ele sobre
toda a situação que oprime o nosso coração. E podemos contar que o Senhor está lá nos ouvindo, que o Senhor está lá estendendo os seus ouvidos, inclinando o seu ouvido para ouvir a nossa oração. E quando nós nos achegamos a Deus com um coração sincero, nós podemos falar com Ele sobre os mais variados temas possíveis. A razão principal de nós falarmos com Deus, em primeiro lugar, deve ser que nós devemos adorá-lo, somente pelo fato dele ser Deus. Deus, tu és maravilhoso. Deus, o Senhor, é um Deus todo-poderoso. O Senhor é o Criador. Quando nós adoramos ao Senhor, nós nos achegamos na presença do Senhor. Nós estamos, assim, dando passos espirituais perto do Senhor, para nos achegarmos a Ele e abrir o nosso coração. E quando nós nos achegamos com um coração contrito, com um coração entristecido, parece que se torna mais fácil a gente chegar com sinceridade na presença do Senhor para conversar com Ele. Porque quando as coisas nos doem, quando as coisas nos apertam, parece que o nosso coração ele fica mais sincero, parece que a gente se achega com Ele com um coração mais verdadeiro para falar com Ele. Por que seria isso, irmãos? Por que a dor, por que o sofrimento tanto oprime nosso coração para nós nos achegarmos a Deus e poder com sinceridade falar com Ele? E Deus não rejeita essa oração. Deus acolhe os nossos pedidos. Deus nos consola com sua presença. Deus inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor, tal qual estava acontecendo com o salmista, quando ele escreveu o salmo perante o Senhor, com Davi, quando ele se achega ao Senhor e fala: Senhor, ouve o meu clamor, porque a opressão e os inimigos que me rodeiam são grandes. Tem um momento desse texto que lembro que ele fala: quem me dera tivesse asas como a pomba, porque eu voaria. E quantas vezes as perseguições e a opressão sobre as nossas vidas são tantas que a gente tem vontade de realmente pegar asas e voar e passar um tempo fora. Quando nossa dor aperta, quando a nossa dor é grande, nós temos em Deus um socorro bem presente nas tribulações para acolher as nossas orações. Mas, amado, eu gostaria de ressaltar a você também que nós temos diversas outras razões para falar com Deus. Não somente quando nós temos as nossas tribulações ou os nossos problemas. O fato de nós falarmos com Deus dos nossos problemas, das nossas situações ruins, mantém a nossa esperança acesa. Mantém a nossa confiança de que Deus vai nos dar um retorno, de que Deus está conosco, de que Deus está encaminhando as nossas dificuldades de uma maneira espiritual. Falar com Deus é extremamente importante para que o nosso coração se mantenha esperançoso. Mas a gente também precisa se achegar a Deus por outras razões. Principalmente, amados, quando nós temos situações em que nós erramos. Quando nós temos vergonha de falar para alguém alguma coisa que nós escorregamos, que nós erramos, que nós fizemos, e nós queremos esconder de todo mundo, queremos esconder embaixo de um tapete, a gente quer ser uma formiguinha para que ninguém nos veja. Tamanha é vamos dizer assim, a vergonha que a gente possa estar passando por determinada situação que a gente tenha cometido. E quando a gente se achega a Deus e adora com um coração sincero, nós podemos chegar a Deus com um coração sincero e sem vergonha nenhuma contar para Ele. Falar para Ele: Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu fiz aquilo. Realmente, Senhor, é um motivo de vergonha, é um motivo, Senhor Deus, de realmente eu ter vontade de desaparecer, Deus. Mas eu confesso ao Senhor o meu erro, confesso ao Senhor a minha dificuldade, com um coração sincero. E Deus é um socorro bem presente nas nossas tribulações,
E o Senhor vai acolher a nossa oração. E diz lá o texto de 1 João, no capítulo de número 1, que quando nós nos achegamos a Ele e confessamos o nosso pecado com um coração sincero, sem jamais esconder nada dele, e nos arrependermos e abandonarmos o nosso pecado, o Senhor, na sua fidelidade e justiça, Ele apaga toda a nossa transgressão, e a palavra de Deus nos diz que Ele não se lembra mais dos nossos pecados. O pastor Conrado tem pregado nestas 2 semanas sobre oração na igreja. E em determinada frase que o pastor Conrado mencionou na igreja, ele diz que Deus não se lembra mais dos nossos pecados, mas nós continuamos, nos lembramos dos nossos pecados, que é para que nós possamos estarmos sempre com o coração contrito diante de Deus, para estarmos sempre tomando tenência naquilo que nós fazemos para não errarmos mais. E esse é o motivo do coração sincero, para chegarmos na presença de Deus. E quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós conversamos com Deus, o nosso coração fica leve. Quando nós entregamos as nossas aflições, quando nós entregamos os nossos erros e pecados na presença de Deus, o nosso coração fica suavizado. Ele parece que se regozija quando nós terminamos de conversar com Deus e falar com Deus. Amados, quanto mais nós conversamos com Deus, mais nós vamos conhecendo a Deus. Mais nós vamos entendendo o agir de Deus em nossas vidas. A oração nos leva a conhecer a maneira com que Deus age sobre a minha vida. Será que eu conheço de fato o agir de Deus em minha vida? Por isso eu fiz aquela pergunta: quantas vezes nós nos recordamos das orações que o Senhor responde para nós? Se eu não me recordo, se eu tenho dificuldade em lembrar das respostas de Deus sobre as minhas orações, talvez seja porque eu ainda não o conheço. Se eu ainda não o conheço, é porque, de repente, eu ainda não tenho intimidade com Ele. Agora, se eu tenho razões, se eu tenho certezas de respostas de Deus em oração, é porque eu tenho gastado tempo conversando com Ele, porque eu me recordo do meu pedido e eu vejo que o Senhor me responde, ainda que seja uma resposta negativa ou contrária àquela que nós esperávamos. Mas se nós temos certeza de que Deus tem respondido a nossa oração, é porque nós temos conhecido o nosso Deus. Nós também precisamos, amados irmãos, nos achegarmos a Ele simplesmente para louvá-lo por todas as bênçãos que Ele faz. Nós acordamos, nós temos ar para respirar, nós temos, aqueles que assim têm, o seu trabalho, tem a sua família, tem o seu ganho financeiro, você tem o seu coração, os seus órgãos, você tem saúde, você tem tantas coisas e razões para louvar a Deus, que é o momento que você tem que se ajoelhar e agradecer sem se preocupar em pedir nada, sem se preocupar em confessar nada, mas somente louvá-lo pelos feitos do Senhor, louvá-lo pela criação do universo, louvá-lo pela sua vida e por tantas coisas que o Senhor já fez, faz e ainda fará sobre a sua vida. Você pode louvá-lo pelo simples fato que você pode estar respirando agora nesse momento e pelo alimento que você já comeu hoje. São tantas razões que nós temos para louvar. Nós também podemos conversar com Deus, amados irmãos, para interceder pela minha vida, interceder pela vida dos meus familiares, interceder por meu trabalho, por nossa igreja. Nós temos tantas atividades em nossa igreja que carecem as nossas orações. As famílias, umas das outras, podemos estar fazendo intercessão
dentro da nossa igreja, abençoando nossos pastores, para que o Senhor renove o entendimento, para que o Senhor renove as forças dos amados pastores, para continuar alimentando o nosso coração com a palavra de Deus. Existem diversas razões para nos achegarmos a Deus e conversarmos com Ele. Quanto mais nós fazemos isso, mais o nosso coração se alegra, mais nós vamos ficando conhecidos de Deus e o Senhor vai nos conhecendo. Se bem que lá no Salmo de número 139, o Senhor nos conhece tanto que antes que a gente possa falar qualquer coisa, antes que a gente possa falar, pedir, louvar, adorar, o Senhor, todas as palavras, Ele já conhecia que estavam em nosso coração, porque o Senhor nos viu em formação e conhece todo o tempo da nossa vida. A oração é um diálogo com Deus, onde nós vamos conhecendo a nossa forma de ser cristão, onde nós vamos conhecendo a nossa forma de agradar o coração de Deus. E eu queria compartilhar com os irmãos alguns textos da palavra de Deus sobre a oração. Mateus, capítulo 21, versículos de número 22, nos diz o seguinte: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Efésios, capítulo 6, versículo 18, nos diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E 1 Tessalonicenses 5,17 nos diz o seguinte: orai sem cessar. Nós temos diversas razões para orar. Tem um cântico do pastor Ademar de Campos que diz assim: temos 1000 razões para louvar. Nós temos diversas razões para contemplar o Senhor. E quanto mais nós falamos com o Senhor, mais Ele vai derramando sobre nós do seu Espírito, derramando sobre nós um crescimento espiritual. E eu queria, mais uma vez, para nós meditarmos, encerrar esse momento com esse versículo que está lá em Salmos, capítulo 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Então, amados irmãos, a oração é uma ferramenta importante na vida do cristão. Importante para que nós possamos adorá-lo. Importante para que nós possamos confessar a Ele os nossos pecados. É importante porque nós podemos louvá-lo pelos seus feitos. É importante porque nós podemos interceder por toda e qualquer situação que esteja preocupando o nosso coração. É importante porque nós nos enchemos da presença de Deus e o nosso coração se alegra com a presença e o derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida. E assim nós mantemos firmes a nossa fé, certos de em quem nós temos crido, que o Senhor vai guardar todo o nosso tesouro, toda a nossa mente, até o dia que o Senhor assim permitir que nós tenhamos fôlego de vida. Que nós possamos, amados irmãos, alimentar o hábito de orar. Quanto mais, como diz lá em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, nos intervalos, que nós possamos estar orando. Bendita a hora de oração. Amém? Que Deus nos abençoe e eu quero orar com você agora. Pai amado, bendita a hora de oração, Senhor. Quando nós nos achegamos na sua presença e derramamos o nosso espírito
diante da tua presença, diante da tua majestade. Que o Senhor possa acolher, Senhor, a oração, Senhor, dos teus filhos. E a seu tempo e de acordo com a tua vontade, que o Senhor possa nos responder, ó Pai, de forma que nós possamos entender que é a tua resposta, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você tenha excelentes momentos de oração na presença do nosso Deus. Amém? Deus abençoe.